Seja bem-vindo ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. É um episódio de certa forma especial, já que ele é uma resposta à interação que a gente tem tido com os nossos ouvintes nas redes sociais. A gente perguntou para vocês o que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no nosso podcast e vocês apontaram que a história da igreja é um tema que traz bastante interesse para vocês. Então hoje a gente vai estar começando uma série de alguns episódios. Esses episódios não vão ser seguidos, mas vão ser identificados dentro dessa série quando lançados, sobre a história da igreja, sobre a história de pessoas que contribuíram para a igreja e que participaram do movimento que fez surgir a Igreja de Jesus. Então vamos dar início ao nosso primeiro episódio dessa série, certo, Thiago? Certo, Rafinha. Bom, Thiago, então, muitas vezes a gente pensa em diversas personalidades famosas que compõem a igreja, mas hoje a gente vai falar de pessoas não tão famosas, mas que trouxeram uma grande contribuição também, não é isso? É isso mesmo, a gente escolheu para começar essa série, essa conversa, falar sobre personagens que não necessariamente eles são os mais famosos. Isso é interessante porque a gente às vezes confunde sucesso aos olhos dos homens com sucesso aos olhos de Deus, né? Nós estamos aqui falando sobre o início da história da igreja, e nós podemos olhar e ver que Paulo é uma das figuras mais conhecidas da história do cristianismo, se não a mais conhecida, né, desde o início da história da igreja, e Paulo é alguém que caminha muito próximo de Deus, é alguém que sem sombra de dúvidas consegue fazer da sua vida de fato uma vida entregue ao evangelho e à missão de Jesus. Mas o cuidado que nós temos que tomar é para não achar que todas as pessoas que têm um ministério muito famoso, elas necessariamente estão caminhando de acordo com a vontade de Deus. Da mesma forma, não achar que todas as pessoas que caminharam ao lado de Deus são muito bem conhecidas e têm as suas histórias muito bem divulgadas. Então, por isso que nós decidimos começar este episódio falando sobre aqueles anônimos, por assim dizer, da história da igreja, aqueles que fazem parte da igreja e que têm um trabalho que não tantas vezes é comentado e falado, mas que sem sombra de dúvidas foi essencial para que o evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Certo, Thiago, mas então, para a gente ter algum tipo de conhecimento sobre essas pessoas, o que você pode falar sobre elas? Quem foram elas de maneira geral? Então, é claro que são muitos, né? Pela própria natureza do tema, a gente não conhece quem são os anônimos, né? Mas a gente consegue falar sobre alguns quase anônimos, alguns que a gente tem algumas informações sobre o trabalho deles para o Senhor, mas eles estão ali meio que escondidos na história. Um deles, por exemplo, quando nós olhamos ainda no período da confecção, por assim dizer, do Novo Testamento, nós temos o exemplo da história de Barnabé. Barnabé é alguém que, quando a gente lê o início do livro de Atos, ele se torna uma pessoa essencial na mensagem do evangelho, na história da igreja, porque é ele que vai lá pegar Paulo, ainda sendo chamado de Saulo, não é? E quando os apóstolos ainda não estão acreditando muito, ninguém na verdade está acreditando muito na conversão dele, ele é o grande inimigo, todo mundo viu ele consentindo com a morte de Estevão, todo mundo viu ele pedindo cartas para matar os cristãos, para levá-los presos pelas cidades, e agora esse homem está dizendo que se converteu ao cristianismo. Então, colocá-lo diante dos apóstolos pode ser na verdade uma grande armadilha, pode ser o objetivo dele de descobrir onde estão os apóstolos e dali levá-los, não é? E ninguém tem muita coragem de colocar esse homem diante dos apóstolos que estão em Jerusalém e bancar assim a conversão dele. E foi Barnabé de Chipre é quem faz isso, e ele vai lá, pega Saulo, leva diante dos apóstolos e introduz, assim, por assim dizer, mas mais do que simplesmente apresentar Saulo aos apóstolos, ele está colocando ali a sua autoridade, colocando assinando embaixo, não é? E dando o respaldo que Saulo precisa para que ele se torne conhecido pelos apóstolos e assim tenha condições de executar o seu trabalho. E ele vai ter um papel muito, muito importante ali no início das viagens missionárias, não é? Vamos lembrar que a primeira viagem missionária acontece quando os cristãos estão reunidos na igreja de Antioquia e o Espírito Santo fala, olha, eu quero Barnabé e eu quero Saulo, separe eles para uma missão que eu tenho para eles, e esses dois homens são separados para essa missão e eles vão começar então a primeira viagem missionária. E aí nós temos uma coisa interessante que é a seguinte: Lucas começa falando pra gente sobre esses dois homens
Barnabé e Saulo. E quando nós continuamos a leitura da viagem ali em Atos dos Apóstolos capítulo 13, nós vamos perceber que em determinado momento, Lucas intencionalmente inverte. Ele não fala mais em Barnabé e Saulo, ele agora fala em Saulo e Barnabé. E dentro desse contexto, a ordem dos nomes indica justamente a importância daquela pessoa diante daquilo que está sendo registrado. Então, já no início, se percebe que Paulo, ele tem um destaque, ele tem uma proeminência, ele está sendo usado por Deus de modo que Lucas registra o nome dele agora anteriormente ao de Barnabé. Mas a grande questão vai ser depois da primeira viagem, não é? Quando eles vão partir para uma nova viagem, e aí tem uma discussão entre eles, porque João Marcos, que era parente de Barnabé, havia abandonado eles no meio da primeira viagem. Barnabé quer dar uma nova chance para João Marcos e Paulo não quer, né? Paulo entende que ele não tem condições de fazer isso, eles abandonam a primeira viagem, e Barnabé é aquele que acredita nos que ninguém está acreditando, né? E da mesma forma que ele havia anteriormente bancado Paulo diante dos apóstolos, ele agora banca João Marcos. Existe uma forte desavença entre Paulo e Barnabé e eles se separam. Paulo vai continuar suas viagens, agora ele vai ser acompanhado por Timóteo, ele vai ser acompanhado por Lucas e tantos outros daqueles que fazem parte da sua equipe, mas a gente não tem mais notícia de Barnabé. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque o fato da história da igreja narrada no livro de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento também se focalizar em Paulo, isso quer dizer para nós que é o que Deus queria que nós tivéssemos como informação, como palavra santa dele, é o que Deus queria que nós tivéssemos como escritura revelada para caminhar a história da igreja. Mas não quer dizer que Barnabé não estava mais sendo usado pelo Senhor. Tanto que Barnabé vai para um outro lugar, não temos mais notícia dele, porque a história a narrativa passa a se concentrar em Paulo, mas dali um tempo que a gente tem é o cristianismo florescendo de outras regiões. Então a gente tem, por exemplo, Paulo e os discípulos fazendo um movimento ali na Ásia Menor, né, as suas viagens missionárias, mas quando menos se percebe tem cristão na África, tem cristão ali no norte da África, também naquela região mais próxima do Egito. E de onde saíram esses cristãos? Saíram do trabalho de outros homens, como Barnabé, que também foram ali, fizeram parte daquela fuga de Jerusalém, quando a perseguição começa com a morte de Estevão, e esses homens estão levando o evangelho por onde eles vão. Então percebe que nós não temos a informação sobre eles, nós temos informação sobre Barnabé, e dali a pouco a história, ela como se uma câmera ali, não é? Ela se desfocasse de Barnabé e agora ela se concentra em Paulo, mas isso não quer dizer que Barnabé não continua executando um trabalho que é grandioso aos olhos de Deus e não continua ali a sua missão. Bom, Thiago, a gente está falando sobre personagens que de certa forma são anônimos ou se tornaram anônimos, que me faz pensar, e depois da narrativa contida na Bíblia, a gente tem algum personagem que vale a pena ser analisado, desses que não são muito famosos, mas que certamente contribuíram para a história da igreja? Sem dúvida temos, Rafinha, e eu creio que a maior parte dessas histórias e dessas biografias nós vamos tomar conhecimento dela apenas quando nós estivermos na glória com Cristo, não é? Na eternidade, que aí esses anônimos eles serão finalmente apresentados e nós teremos conhecimento de tantas obras que foram feitas e que não estão registradas, não é? Mas a gente tem alguns casos bem interessantes. Eu gosto muito da história de Simpliciano. Simpliciano, ele foi um bispo em Milão. Ele foi bispo quando ele já era bem idoso, ele vive ali no final dos anos 300 e ele vai morrer por volta do ano 400, então ele está bem no início da história da igreja. Vamos lembrar que o apóstolo João morre perto do ano 100, então agora nós estamos falando de alguém que está há 300 anos depois do apóstolo João, e é claro que 300 anos é bastante coisa, mas para uma história de 2000 anos, não é? A gente está falando de alguém bem próximo ali dos apóstolos. Então, Simpliciano, quem é esse homem? Nós temos poucas informações a respeito dele, nós temos pouca notícia sobre aquilo que ele tenha feito, e inclusive uma das enciclopédias que falam sobre personagens cristãos, um destaque interessante sobre Simpliciano, colocando que Simpliciano ele é muito mais lembrado pela influência que ele exerceu sobre homens que com o seu auxílio se tornaram mais conhecidos do que ele mesmo.
Então, homens, por exemplo, como Agostinho. Agostinho é alguém que vai conhecer o evangelho por meio de Simpliciano. Mário Vitorino também. Simpliciano vai ser alguém muito próximo, o próprio Agostinho vai chamá-lo de pai na fé, do bispo Ambrósio, que também vai ser bispo em Milão. Então perceba que Ambrósio, Agostinho são homens tremendamente conhecidos do início da história da igreja, mas muito pouco se fala sobre Simpliciano. A história de Agostinho, narrada em Confissões, ela nos mostra Agostinho na sua jornada, não é? na sua tentativa de entender a vida, de entender as filosofias, de perceber como que ele poderia encontrar um sentido para a sua própria vida. E ele tinha um desejo de se converter ao cristianismo, mas faltava algo para ele. E ele buscava o que é que faltava para que ele tivesse a coragem necessária para se entregar para Deus. Para que ele tivesse a coragem necessária para assumir a fé cristã. E aí ele mesmo narra como que nesse processo de uma angústia, ele busca Simpliciano. E ele descreve Simpliciano como sendo um ancião que era conhecido por ser servo de Deus, porque nele resplandecia a graça de Deus. E ele fala, olha, eu sempre ouvi falar que desde a juventude dele, ele era alguém devoto a Deus, então por conta disso eu busquei Simpliciano. Eu tive uma conversa com Simpliciano porque eu acreditava que de alguma forma ele poderia me ajudar nas minhas inquietações. E aí Simpliciano vai contar para ele como que foi a conversão de Mário Vitorino. Mário Vitorino, ele é um retórico extremamente conhecido dentro do Império Romano. Ele chega a discursar diante do Senado, ele tem uma proeminência muito grande ali como retórico, e ele passa a acompanhar Simpliciano. Em determinados momentos, esse homem, Mário Vitorino, ele começa a falar para Simpliciano, olha, você sabia que eu já sou cristão? E Simpliciano fala para ele, eu vou acreditar que você é cristão no dia que eu ver você se batizar na igreja, no dia que eu ver você dar um testemunho público da sua fé. E Mário Vitorino falava, mas são então as paredes da igreja que tornam cristão? E ele disse que ele sempre usava esse tipo de diálogo, sempre acontecia entre eles. Porém, a grande questão é, naquela época, o tipo de conversão pública, ela de fato significava muita coisa. As pessoas não tinham aquilo que hoje a gente lida tanto, né, de alguém que se converte ao evangelho, mas não tem mudança de vida, você não percebe o evangelho fazendo diferença na vida da pessoa. Nessa época, não. Você se converter ao evangelho, você se declarar um cristão, e isso trazia consequências sociais imediatas para sua vida e consequências grandes. Então, não existia essa opção de você se declarar cristão e ao mesmo tempo você continuar tendo uma vida social como você tinha antes de ser cristão. Vitorino, por exemplo, ele vai perder o seu cargo de professor de retórica e ele vai precisar abandonar isso, e ele vê isso como uma possibilidade de falar, bom, então vou me dedicar plenamente a Deus. Então pense, é um tipo de conversão que vai impedir a pessoa de continuar no exercício da sua profissão. Mas o que é interessante nessa interação de Simpliciano com Vitorino é que Simpliciano insiste em que ele vai acreditar que ele é cristão no dia que ele se batizar. E Vitorino começa a se inquietar muito com isso. E ele começa a perceber que, na verdade, ele está tendo mais medo dos homens do que de Deus. Então ele vai para a igreja, ele chama Simpliciano e fala, não, eu vou me batizar. E o texto inclusive fala que quando ele está lá na igreja para se batizar, quando ele vai se batizar, os bispos da igreja oferecem para ele a possibilidade de se batizar em privado, ou seja, olha, nós temos aqui uma possibilidade de cerimônia que você pode se batizar apenas com algumas poucas pessoas ali, para que isso não traga muito impacto para a sua vida. Vitorino diz que não. Ele fala que se ele tem coragem de defender a retórica e de ministrar aulas de retóricas, que é uma coisa tão inferior ao evangelho, e ele faz isso publicamente, então ele também professará o evangelho publicamente. E Agostinho fala que quando ele surge na igreja para o seu batismo, né, quando ele aparece, ele diz que um burburinho toma conta da igreja de Milão, e as pessoas falam, Vitorino, é Vitorino mesmo que está ali, né? E Vitorino então professa publicamente a sua fé, é batizado, ele arca com as consequências disso. E por que Simpliciano conta então essa história para Agostinho? Porque ele percebe que Agostinho está lutando em reconhecer-se publicamente como cristão da mesma forma que Vitorino havia feito, que o mesmo tipo de inquietação que ele tinha também eram as inquietações que tomavam conta de Vitorino. E aí a pergunta é como que ele chegou a isso? Ele chegou a isso por meio de Simpliciano. Simpliciano foi então o pai na fé que conduziu Vitorino
Vitorino a Cristo, e Simpliciano agora é o pai na fé que conduz Agostinho a Cristo. E esse ancião, ele tem uma história tão notável que menos de 10 anos depois dessa conversão de Agostinho ao cristianismo, onde ele teve um papel tão importante, ele vai por alguns anos suceder Ambrósio como bispo em Milão, e nesse período nós temos relatos de cartas que ele escreveu para Agostinho, pedindo auxílio para entender alguns textos de Reis e também 2 perguntas de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 9. Nós não temos essas cartas, mas nós temos as cartas que Agostinho escreve em resposta, mas perceba que interessante, a humildade desse homem. É um homem que, mesmo depois de ser o pai na fé que conduz Agostinho ao evangelho, ele está se dirigindo, algum tempo depois, para Agostinho, pedindo ajuda para entender texto das Escrituras. Isso nos mostra 2 coisas imediatas. Primeiro, o modo como Agostinho passa a ser reconhecido como um estudioso sério das Escrituras desde o início ali da sua conversão, mas em segundo também a humildade desse homem. A história de um homem que foi responsável por conduzir pessoas tão importantes em sua fé, por caminhar ao lado de homens tão notáveis como Ambrósio, como Agostinho, como Mário Vitorino, e a auxiliar essas pessoas a se identificarem como cristãos, a caminharem como cristãos. O que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente que não necessariamente a história do evangelho ela vai ser contada apenas por nomes famosos, ela vai ser contada apenas por pessoas que nós temos o nome delas escrito nos livros de história, mas o evangelho na verdade é uma história composta por cada pessoa que se dispõe a executar a vontade de Deus. Cada pessoa que se dispõe a fazer parte do plano de Deus. E o plano de Deus para algumas pessoas vai fazer com que essas pessoas sejam extremamente notáveis, como Agostinho, como Paulo, como Ambrósio. Mas o plano de Deus para outras pessoas não necessariamente vai fazer com que essas pessoas se tornem notáveis. E por isso que é tão importante nós entendermos a instrução de Jesus, que o nosso grande objetivo aqui não é o reconhecimento dos homens. O nosso grande objetivo aqui não é nos tornarmos grandes diante dos homens, mas é nos tornarmos grandes diante de Deus. E quem se torna grande diante de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai. Não deve nos preocupar a fama entre os homens, não deve nos preocupar a quantidade de membros em nossas igrejas, de seguidores nas redes sociais, de compartilhamentos, de cliques, de curtir. O que deve nos preocupar é se nós estamos andando e caminhando de acordo com a vontade de Deus. Se o plano de Deus for nos usar como pessoas simples, nós seremos assim, mas isso nos tornará grandes aos olhos de Deus, e é aí que deve estar o nosso objetivo. Muito legal, Thiago, muito legal conhecer sobre uma personalidade que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conversar sobre ou de entender o contexto em que viveu. Muito legal mesmo o nosso primeiro episódio dessa série, e a gente convida os nossos ouvintes a continuarem a se comunicar com a gente através de perguntas e através também das enquetes nas nossas redes sociais, e também conferir os nossos próximos episódios que também vão abordar mais perguntas e mais temas relacionados à história da igreja e a parábolas, como a gente já está fazendo. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.